E as negociações no mercado de câmbio têm mostrado o dólar forte frente ao real e há perspectivas de que continue no patamar de 5,60 nas próximas semanas, depois que o Banco Central dos Estados Unidos sinalizou que vai mesmo subir a taxa de juros a partir de março. Mas há também quem veja o dólar mantendo estabilidade mais adiante, mesmo considerando que em ano de eleição os mercados operem com oscilação. Essa é a expectativa do economista-chefe da Necton, André Perfeito, que conversou sobre esse assunto com Walter Puga Júnior. Confira aí. Apesar da atuação do Banco Central, o fato é que nós temos o dólar oscilando com tendência de alta acima da faixa de R$ 5,70. Eu tenho comigo o economista-chefe da Necton, André Perfeito, que comenta agora conosco as perspectivas para o dólar diante aí dessa decisão do Banco Central dos Estados Unidos de sinalizar, né, alta de taxa de juros lá no mercado americano mais adiante. André, obrigado por ter aceito o convite. André, essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos mexe com o dólar de todo mundo? Bem, exatamente. Primeira coisa, obrigado. Feliz ano novo a todos. A gente começa o ano aí com uma sinalização de que os Estados Unidos vai subir a taxa de juros, né? O mercado tem reagido fortemente, né? Os juros tanto de 2 anos quanto de 10 anos, mas especificamente os juros mais curtos, os de 2 anos, têm subido bastante nessa perspectiva. Isso daí tem feito ruídos na moeda americana em todo canto, né? A gente tem observado muita preocupação a respeito de uma eventual elevação da taxa de juros nos Estados Unidos mais cedo, o que fortalece o dólar em alguma medida, né? Mas eu, particularmente, acho que tem um tanto de exagero nesse movimento. A gente ainda está no momento onde a liquidez está amplamente abundante. O processo de tapering que estão falando, que vão fazer, que, na verdade, não é nem cortar a injeção, é só deixar de colocar mais dinheiro na economia, nem vai fazer cócega no volume que já foi feito pelo quantitative easing. Então, eu acho que, assim, nesse começo de ano, o mercado está querendo entender, tá bom, para onde vai os juros nos Estados Unidos? Uma vez determinado isso, acho que as coisas acalmam, pelo menos esse é o meu sentimento, especialmente porque o nível de juros está baixo e mesmo que suba, se você olhar historicamente, é extremamente baixo. Então, é um movimento de cautela dos investidores no início desse ano, né, de 2022, mas também temos que ter algum pé atrás a respeito desse pessimismo todo. Vamos falar um pouquinho da situação do país em especial, no caso das contas do governo. Os analistas, normalmente, seus colegas, sempre apontam problemas de orçamento do governo como responsável aí por boa parte desse problema de desvalorização do real. Como você vê essa questão? Olha, uma parte da discussão, sem dúvida nenhuma, tem a ver com as contas públicas, né? Mas aí tem que lembrar também que o Brasil, né, exporta 2 coisas. O que a gente exporta? Commodity e taxa de juros. Antes, a taxa de juros simplesmente não tinha nenhuma, né? Estava falando de uma taxa de juros de 2%. Eu acho que à medida que normalizar a taxa de juros em relação ao risco percebido do Brasil, podemos ter uma situação melhor, né? Pelo menos é a minha expectativa a respeito disso. A respeito das contas públicas, a gente está vivendo o problema do Brasil, eu vou colocar dessa forma. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de plano. E aparentemente não tem um plano muito claro, muito concreto, vindo da parte da administração federal, e isso que deixa todo mundo muito nervoso. Então, acho que isso em conjunto está gerando esse mau humor aí em relação ao real, a esse 5,70, né? Está bastante forte, né? Está indicando até que poderia ser mais do que isso. Eu ainda acho que vai normalizar um pouco as preocupações sobre os juros dos Estados Unidos, tende a não ser tão pesado que nem inicialmente está sendo pensado, e também aqui no Brasil a gente tem uma situação onde, aos poucos, os juros mais altos vão corrigir, né, vão ser a contra-erro dos ruídos políticos e fiscais do país. É um ano de eleição no Brasil, André. Há anos você acompanha a evolução dos negócios no mercado financeiro e eu pergunto, em ano de eleição, qual é a tendência, qual é a perspectiva? Muita oscilação no mercado? Exatamente, né? A marca, sem dúvida nenhuma, é a volatilidade, né? Até você ter clareza a respeito da perspectiva de cada um dos candidatos, o que cada um quer fazer, como fazer, vai ter ruído, não tem jeito, né? Então, é normal que isso aconteça, mas a gente tem que lembrar também que, em vários momentos, uma vez determinado ou decidido quem é o candidato, quem deve ganhar, as coisas se encaixam, né? Na eleição do presidente Bolsonaro aconteceu isso em 2018,
Também aconteceu isso em outros momentos da história democrática brasileira, né? A gente viu isso acontecer. Então, até a eleição, ou até pelo menos ficar muito claro quem vai ganhar, né? Eu acho que você tem uma situação um pouco menos favorável, né? Mais volatilidade. E volatilidade e incerteza. E incerteza até deprecia um pouco o real. A verdade é essa. Tá certo que imagina um real mais fraco. Mas seja como for, né? Eu acho que a gente tende a normalizar isso à medida que fique claro, pelo menos por parte do mercado financeiro, os planos dos principais candidatos. Bom, você acaba de ouvir André Perfeito, economista-chefe da Necton. As perspectivas tendem aí, a princípio, à estabilidade. É a visão do André. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do André Perfeito, Walter Puga Júnior, de São Paulo.